Boa tarde, gente. Aqui é a doutora Marjorie e hoje eu vou falar sobre um aspecto também dentro do direito de família que envolve sentença ou julgamento estrangeiro, né? Muitos dos meus clientes têm propriedade ou algum tipo de conexão, às vezes tem cidadania dupla, até tripla, então tem contato com outros países, né? E às vezes o que a gente vê no caso de divórcio, as pessoas às vezes fazem o divórcio, por exemplo, vamos usar o Brasil, fazem o divórcio no Brasil, e depois tem propriedade aqui que precisa ser dividida, ou às vezes os filhos estão aqui, ou vice-versa, né? Tem essas situações, ou eles se divorciam, se separam antes do divórcio ser finalizado, e um fica aqui, o outro volta para o Brasil. Então pode ser que cause uma certa dificuldade e um pouco de confusão, né? Porque a gente tem que analisar qual corte de que país teria jurisdição sobre as propriedades e sobre as partes, né? Principalmente quando tem filhos menores envolvidos e tem a questão da pensão alimentícia tanto da criança quanto do cônjuge, né, o esposo ou a esposa. Então isso aí pode com certeza interferir. Então o que a gente faz quando tem a questão de uma sentença estrangeira ou um julgamento estrangeiro? Vamos supor que a pessoa fez o divórcio no Brasil e ele foi completado no Brasil, mas uma das partes mora aqui nos Estados Unidos. Então o que pode ser feito? Porque a jurisdição do Brasil, se a pessoa estiver morando, né, vamos supor que a esposa mudou para o Brasil com os filhos e o marido ficou nos Estados Unidos, né? E ela vai precisar entrar para poder entrar na justiça, né? Para poder requerer pensão alimentícia tanto para ela quanto para as crianças, ou pelo menos para as crianças, né? Porque não é sempre que o cônjuge tem direito à pensão alimentícia, né? Mas a criança sempre, sendo menor de idade, ele sempre tem direito. Isso aí vai depender também de uma análise financeira, né? Do que as partes fazem, qual que é a profissão, quanto ganham, quantos filhos têm, e vai ser determinado dessa maneira na Flórida, né? Não estou falando do Brasil porque eu não sou licenciada no Brasil, já tenho mais de 20 anos que estou na Flórida, então de Brasil eu não sei nada. Mas então o que acontece? Vamos supor que a esposa que foi para o Brasil com as crianças decidiu dar entrada no divórcio lá no Brasil. Lógico que o Brasil vai ter jurisdição tanto sobre ela quanto sobre as crianças, mas não vai ter jurisdição sobre o esposo que vai estar na Flórida, porque já é outro país. Então a corte brasileira, ela não abrange, ela não, como a gente fala, não atravessa fronteiras, né, nesse sentido. Então ela não vai ter como, meu computador aqui desligou por alguma razão, mas tudo bem. Então ela não vai ter como enforçar uma sentença contra essa pessoa, né? Então nesse caso é o que a gente chama de fazer a domesticação ou homologação da sentença estrangeira, né, da sentença do Brasil ou julgamento brasileiro aqui nos Estados Unidos. Então a gente teria que abrir um processo, né, para poder fazer isso, fazer o registro e dessa maneira enforçar aquela sentença, porque quando o divórcio é feito em outro país, a corte nos Estados Unidos vai validar esse divórcio, mas você tem que fazer o quê? Fazer a tradução certificada, né? E mandar para a corte, para um juiz poder ratificar isso aí. Então é o que a gente chama de domesticar, porque você está trazendo um julgamento, uma sentença que é estrangeira, você tem que domesticar ela no estado da Flórida para você depois poder enforçá-la. Então muitas vezes as pessoas ficam confusas, né, com essa parte aí. Agora, um outro detalhe também que é importante de notar é que, por exemplo, na Flórida, se o casal mora na Flórida e um deles decide mudar, pode ser para outro país ou até outro estado dentro dos Estados Unidos. Se a parte muda com as crianças que são menores, o que vai acontecer?
vai ter que bifurcar esse caso, vai ter que separar em dois. Por quê? Se a parte que está com as crianças saiu do estado, saiu do país, aquele estado não tem mais jurisdição sobre aquela parte e aquelas crianças, né? E quando eu falo essa questão de jurisdição, o que eu tô querendo dizer é, não vai ter como enforçar nada que tenha a ver com as crianças, porque as crianças não estão dentro daquele estado mais, elas mudaram, foram para outro estado, então são residentes de outro estado. Então é a mesma coisa, a jurisdição da Flórida não vai... e tem a expressão em inglês, né? Mas não vou nem tentar traduzir, mas o que ela significa é a jurisdição da Flórida, o braço, né, jurídico da Flórida não vai avançar a fronteira, né, e agarrar aquelas pessoas e trazer de volta para a Flórida. Não funciona desse jeito. Então o que acontece? Você pode fazer o divórcio na Flórida, não tem problema, mas na hora de dividir a questão do child support, a pensão da criança, você vai ter que fazer isso no outro estado ou no outro país onde essas crianças estão. Então, lógico que o que eu estou dando aqui de informação é generalizado, todo caso é bem específico, porque as partes que estão envolvidas são diferentes, né? As situações são diferentes, a questão de propriedade também pode dificultar nesse sentido, porque é a mesma coisa. Vamos supor que se você tenha propriedade no Brasil, ou na Argentina, ou na Itália, ou seja lá onde que for, é a mesma coisa. A corte da Flórida não vai abranger essas propriedades, porque não tem como, de novo, o braço, né, o bracinho, lembra? Coloca na cabeça, eu sempre lembro por causa disso, quando eu estava estudando, né, muitos anos atrás. O braço da Flórida não vai avançar, vai lá na Europa, tô chegando aqui na Itália, vai lá agarrar a propriedade que tá lá na Itália e trazer de volta para cá. Não tem como fazer isso, né? Então, ele não abrange, ele não passa, né? Então, você imagina a fronteira de um estado e é dentro dessa fronteira que a lei funciona. Passando aquela fronteira, cruzando para outro estado ou cruzando para outro país, ele não abrange mais. Lógico que tem as maneiras, como eu falei, de domesticar, homologar, ratificar e aí sim tentar resolver essa situação. Mas lógico que se envolver outro país, vai ser bem mais complicado do que outro estado, né? E tem custos adicionais, provavelmente você vai ter que ter um advogado também no outro país e no outro estado. E vai ter que ter uma forma de coordenar, né? Tanto com o advogado da Flórida quanto o advogado que está no outro lugar. Mas tem como fazer sim. Mas, de novo, isso é só um exemplo geral. Toda vez que eu recebo uma ligação que envolve esse tipo de situação, ela é bem específica. Então, por isso eu sempre falo, se você precisa de orientação, né? Não pensa, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Não vai ter jeito, e a pessoa apavora, fica doida, desorientada, né? Não, pega o telefone, né, respira, faz as anotações, tenha tudo detalhado para poder já conversar com o advogado, não ficar perdendo tempo, né, porque a maioria dos advogados a gente cobra por hora num divórcio litigioso, então coloca tudo anotadinho, tudo no papel, aonde que estão as propriedades, aonde que estão as crianças, aonde que estão as pessoas, o que vai precisar discutir e liga para o advogado, né, se você precisar falar comigo, eu estou à disposição. O telefone aqui é 954-474, tô esquecendo o telefone, mas é sexta-feira, eu tô cansada. 474-7703, então eu vou repetir. 954-474-7703. E toda a minha informação, incluindo o meu e-mail, tá acima no link da bio. Então é isso. Espero que vocês tenham um ótimo fim de semana. Eu provavelmente vou postar esse vídeo na segunda-feira, que vai ser dia... Vamos ver, vai ser dia 21 de setembro. O tempo tá voando. Então é isso. Precisando, estamos aqui. Tenham um ótimo fim de semana. Até breve.